A busca por argumentos corretos, em particular pelos bons argumentos, é a busca natural da argumentação lógica. E diria que tal busca começou há muito tempo. Sócrates, depois Platão, Aristóteles e assim por diante, até nossos dias. Mas afinal, o que faz um argumento ser bom? Por que às vezes a gente olha para um certo argumento e sente que ele é bom? E muitas vezes a gente olha, eu diria até na maioria das vezes, a gente olha para um argumento e conclui que ele não é bom. Primeiro fato importante a ser observado. Olha, se um dado argumento é bom ou não, tal fato não deve depender de nós. Deve ser um fato objetivo. Não é porque eu quero que um argumento seja bom que ele será bom. Isso não é algo subjetivo. Se é bom, é para ser bom para todos. E se não é bom, será também não bom para todos. Ou seja, conclusão disso. A classificação de um argumento é algo objetivo. Deve ser objetivo. Se um argumento é bom ou mau, isso independe de mim, de você e de todos. Nesse sentido, podemos dizer que um bom argumento é o seguinte: bom argumento. Um bom argumento é aquele que há boas razões para que as premissas sejam verdadeiras. E além disso, as premissas apresentam boas razões para acreditar na verdade da conclusão. Temos aqui uma definição do que é um bom argumento. Primeira pergunta: será que essa definição é objetiva? Será que ela é uma definição clara? Olha, temos problemas. Por exemplo, um bom argumento é aquele em que há boas razões. Mas o que é isso, hein? Boas razões. O que significa ter boas razões? E aqui? As premissas devem ser verdadeiras. O que significa ser verdadeiro? O que significa uma dada premissa ser verdadeira? Ser verdadeira em que termos? E além disso, as premissas devem apresentar boas razões para acreditar na veracidade da conclusão. Como assim? Acreditar nas premissas implica acreditar na conclusão? Será que é isso? Bom, mas estamos falando de acreditar. Conceito vago. Estamos falando aqui também de verdadeiro. Outro conceito vago. Estamos aqui falando de boas razões, outro conceito vago. Conclusão de tudo isso. Temos aqui a definição de um bom argumento, que é uma definição vaga. Mas é assim mesmo. O contexto da argumentação lógica não equivale a um contexto matemático ou da lógica formal. Na argumentação lógica, que é um contexto no qual usamos ferramentas da matemática e da lógica formal, esse contexto não é formal. Por isso é próprio da argumentação definições como essa. E, mesmo tendo uma definição como essa, que não é precisa, ainda assim podemos fazer muito em entender o jogo da argumentação. É interessante, né, observar esse tipo de definição. Antes de mais nada,
É bom esclarecer que ela não implica que um argumento convincente seja bom. Propagandas e os políticos estão sempre nos convencendo a partir de argumentos que não necessariamente são bons. Por que isso? Olha, estamos num domínio meio vago, falando de coisas um pouco vagas. E isso é desafiador. Qual é, então, o nosso objetivo? Tentar fazer com que essas coisas se tornem menos vagas. E aí, com isso, tentar certa imunidade a argumentos falaciosos, os das propagandas e aqueles dos políticos. E para começar, para melhorar um pouco nossa imunidade, digamos, vamos observar o seguinte: para um argumento ser bom, tem que passar necessariamente nesses dois testes. Temos de ter boas razões para pensar que as premissas são verdadeiras. Boas razões. E as premissas conduzem, sustentam, estabelecem a conclusão. Primeiro, observe que são testes independentes. Primeiro, olho para as premissas. E depois olho para a implicação entre as premissas e a conclusão. Isso significa, então, que pode ocorrer de apenas um deles, um desses dois testes, ser contemplado, não os dois. E estamos aqui falando de coisas meio vagas, boas razões, conduzir, sustentar, estabelecer. Mas mesmo sendo vagos, sabemos quando temos verdadeiramente boas razões e quando temos verdadeiramente algo que não é uma boa razão. É aquela história da luz. Sabemos exatamente quando estamos no claro e sabemos exatamente quando estamos no escuro. O mesmo acontece com esses conceitos. Muitas vezes olhamos para as premissas e para a conclusão e vemos claramente que as premissas não conduzem, não sustentam, não estabelecem a conclusão. E, às vezes, o contrário. Ficamos de maneira confortável em aceitar que tais premissas, por exemplo, conduzem à conclusão. Observe que a vida não é tão simples. É difícil, né, saber se um argumento é bom ou não. É desafiador, porque estamos falando de veracidade e estamos falando de implicação entre premissa e conclusão. E além disso, olha, é claro que a maioria dos argumentos não são bons. Em geral, falham em pelo menos um desses testes. Veja alguns exemplos. Temos aqui dois argumentos. O primeiro, seus avós paternos têm um filho. Nem todas as pessoas têm filho. Logo, seu professor é filho do pai dele. Temos aqui duas premissas e uma conclusão. Se a gente observar bem, essas premissas e essa conclusão são proposições verdadeiras. É claro que seus avós paternos têm um filho, porque, caso contrário, você não existiria. Outra coisa, é um fato que nem todas as pessoas têm filho. E, além disso, é um fato de que seu professor é filho do pai dele. Estamos aqui com três proposições verdadeiras.
No entanto, do ponto de vista da argumentação, esse argumento que passa pelo teste 1, as premissas são verdadeiras, ele não passa pelo teste 2. Essas premissas não implicam essa conclusão. Essas premissas não sustentam a essa conclusão. Esse outro argumento, observe ele. Ele nos diz o seguinte: Pedro é professor. Todos os professores são carecas. Logo, Pedro é careca. Se a gente olha bem para as premissas, a gente observa o seguinte, que são proposições não necessariamente verdadeiras. Será que é fato que Pedro é professor? Talvez não. Conheço um tanto de Pedro aí, por aí, que não é professor. Outro fato, todos os professores são carecas? Isso é falso, claro que é falso. Eu, por exemplo, sou um professor e não sou careca. Conclusão, o teste 1 não é satisfeito, as premissas não são verdadeiras. E o teste 2? Olha, o teste 2, no teste 2 estamos perguntando se essas premissas sustentam essa conclusão. Ou seja, se as premissas implicam a conclusão. E nesse caso, essas premissas implicam essa conclusão. Ou seja, se for verdadeiro esse fato e esse, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Ou seja, se é fato que Pedro é professor e se é fato que todos os professores são carecas, então, dado que Pedro é um professor, Pedro é careca. Então, temos aqui dois argumentos, nos quais, no primeiro, o teste 1, ok? E o teste 2 não é contemplado. No segundo argumento, o teste 1 não é contemplado e o teste 2, ok, é contemplado. É muito interessante, né? Estamos raciocinando. E, como você já deve ter observado, devemos ter cuidado com premissas falsas. Por que isso? Olha, de premissas falsas, meu amigo, podemos concluir qualquer coisa. Cuidado com as premissas falsas. Veja um exemplo. Temos aqui nessa folha dois argumentos. O primeiro nos diz o seguinte: os autores do nosso livro-texto são ursos polares. Ursos polares são mamíferos. Logo, os autores do nosso livro-texto são mamíferos. Para facilitar, vamos considerar essa premissa como sendo a letra P, essa premissa como sendo a letra Q e essa conclusão como sendo R. Então, esse argumento é essa implicação. P e Q implica R. Aqui no outro argumento, temos algo similar. Um dos autores do nosso livro, texto, é um cachorro. Cachorro tem 4 patas. Logo, um dos autores do nosso livro, texto, tem 4 patas. Considerando essa premissa como a letra A, essa premissa como a letra B e a conclusão como a letra C, esse argumento é essa implicação. A e B implica C. Observando esses dois argumentos, o que a gente percebe é o seguinte: temos aqui uma premissa falsa, é claro que é falso que os autores do nosso livro-texto são ursos polares. E temos aqui uma outra premissa falsa. É claro que é falso que um dos autores do nosso livro-texto é um cachorro. Então, são argumentos com premissas falsas. Aqui temos uma premissa falsa, o P é falso, e aqui temos uma outra premissa falsa, A é falso. Observe que, dada essa implicação e essa premissa falsa, podemos concluir fatos
bem distintos. Nesse primeiro caso, concluímos R, que os autores do nosso livro-texto são mamíferos, que é uma conclusão verdadeira. E nesse caso, concluímos que um dos autores do nosso livro-texto tem 4 patas, que é uma conclusão falsa. O que concluímos disso tudo aqui? É que, independente da qualidade do argumento, se temos premissa falsa, podemos concluir algo verdadeiro ou algo falso. Portanto, cuidado com premissas falsas. Do falso podemos concluir qualquer coisa. Podemos concluir a veracidade, mas também podemos concluir a falsidade. Interessante, né? Cuidado com o falso. Premissas falsas nos levam em todas as direções. Isso é bem estudado na lógica. A partir de um antecedente, de uma premissa falsa, podemos concluir qualquer coisa. Ou seja, podemos concluir o verdadeiro, mas também podemos concluir o falso. Cuidado! As premissas falsas podem ser armadilhas.